Então agora vamos ver algumas opções de representação para programação genética. Existem várias formas de representar um programa. A gente pode representar de uma forma linear, que se assemelha com o que a gente viu até então, né? Então a gente tem um vetor de elementos que são decodificados para um programa. A gente pode representar de uma forma mais natural, como uma árvore de expressão, né? Então, na árvore a gente teria algo como, por exemplo, if, aí ele precisa de 3 argumentos. Aí aqui, por exemplo, maior, x1, 30. Aí eu coloco aqui, sei lá, 5 se for verdadeiro, se for falso, x1 mais 1. Então eu posso representar o nosso programa em forma de uma árvore, tá? Em que cada nó, se contiver um não terminal, ele vai ter o número de filhos de acordo com a sua aridade, e se for terminal, ele é um nó folha. E também tem uma representação de grafo, em que ele reaproveita pedaços, né, do programa para utilizar em diversos pontos distintos. Então vamos lá. Na representação linear, a gente representa um programa na sua forma imperativa, então pensando na mudança de estados, né? Então seria um código mais próximo de uma linguagem de máquina, não necessariamente é uma linguagem de máquina, né? Mas é algo mais para esse lado. Essa representação a gente consegue que os programas sejam codificados como se fossem bytecodes, né? E com isso a gente consegue aproveitar mutações e combinações da representação binária. Não necessariamente é o que vai trazer o maior desempenho, mas reaproveita muitos dos operadores que a gente viu até então. No algoritmo Gene Expression Programming, né, uma ramificação da programação genética, ele representa o programa como uma array de tamanho prefixado, né, que ele representa uma expressão K. Só retornando aqui. Então, por exemplo, essa expressão aqui, ele representa uma árvore de expressão quando percorrida através da sua largura. Então, eu tenho isso aqui, ó, que o que é um nó de aridade 1, então ele só vai vir para cá, um filho, vezes, que é um nó de aridade 2, aí ele expande em largura, menos e mais, que são nós também de aridade 2, e A, B, C, D, né? Então eu vou lendo isso aqui, representando através dos níveis, né? Um nível de cada vez. É interessante notar que essa representação, ele tem um tamanho prefixado. Eu poderia ter algumas outras coisas aqui, por exemplo, que são genes da nossa representação que são inativos, né? Ou seja, uma vez que eu cheguei nesse ponto em que todos os nós folhas já estão expandidos, não existe outro nó não terminal para expandir, isso aqui é ignorado da representação, né? Ele consta para efeito de cruzamento e mutação. Também podemos usar a notação polonesa ou prefixada, né? Então a gente tem asterisco mais x2y representa essa expressão, né? Então eu tenho aqui o asterisco, ele vai receber uma expressão que é o que eu vou escrever aqui, e o último argumento que é o y. Essa expressão vai ser o mais com o x e o 2, né? Também é uma forma de você escrever o programa de uma forma linear. Na representação por grafo, a gente tem o algoritmo Cartesian Genetic Programming, né, que ele representa o programa através de um grafo. A grande vantagem disso aqui, né, como a gente vê aqui, olha só, eu tenho as funções f0, f2 e f1. E cada uma dessas funções tem uma certa aridade, né?
E eu posso reaproveitar, fazer ligações como, por exemplo, olha, a saída de F0 vai para F2 duas vezes, né? Nesse exemplo aqui. A saída de F2, uma saída vai para F1 e a outra vai direto para a caixinha de saída. E o F1 recebe não só uma entrada de F2, como uma entrada da entrada padrão, da variável 2, x2, né? Então eu tenho ligações arbitrárias que eu posso fazer, que eu posso inclusive retroalimentar, né? Por exemplo, eu poderia não ter essa aresta aqui e fazer uma aresta aqui assim. Então eu tenho uma flexibilidade de como modelar a entrada e saída das funções de acordo com um fluxo, um grafo de fluxo de programa, de processamento, né? Contanto que eu gere uma saída. Porém, né, a forma mais conveniente, como eu já mencionei, é o uso de árvore de expressão, que tem uma flexibilidade maior, né, para representar funções factíveis. Você tem um controle maior. Então aqui tem um exemplo, né? Aqui é um exemplo de uma árvore de programa. Então veja só, eu tenho aliás, eu tenho aqui a primeira expressão do programa, i igual a 1, ponto e vírgula, né? Então ponto e vírgula, ele tem aridade 2 porque ele tem uma expressão que é a expressão feita na linha dele, né, que seria isso aqui, ó, i igual a 1. E tem o chamado uma continuação, né, que fala o seguinte, olha, eu cheguei nesse ponto aqui, eu passo para a próxima linha do programa, né, porque aqui ele está denotando um programa imperativo, em que você pensa em sequências. Então, ponto e vírgula representa o sequenciamento, que também é modelado em paradigma funcional, etc, né? Aí aqui eu leio while, que recebe uma expressão de condição, que é o i menor que 20, e o que ele tem que fazer, né? Que é, vamos dizer assim, eu abri a chave, fechei a chave, que é essa expressão aqui, i igual i mais 1. Aí, eventualmente, aqui eu poderia ter um ponto e vírgula, né? Sei lá, aqui, por exemplo, que poderia continuar aqui dentro desse while, né? Então, dessa forma eu consigo representar qualquer programa, contanto que eu indique, né, esses operadores de sequenciamento, né? Então veja que nas linguagens de programação imperativa, que tem um modo imperativo e que usa o ponto e vírgula como separador de instruções, o ponto e vírgula ele pode ser encarado como um operador de sequência, né? Seria equivalente a eu fazer algo do tipo aqui, i igual a 1, depois, né, na sequência, eu faço um while, né, que vai fazer uma condição e uma execução. Depois eu faço, sei lá, retorno um valor e aí termina, né? Então, isso aqui, que seria equivalente ao ponto e vírgula, ele indica que é um sequenciamento de operações, né? Então, o ponto e vírgula é um operador n-ário, né? No caso, com aridade 2. Mas a gente poderia também pensar no ponto e vírgula como um operador com aridade arbitrária, né? Que ele vai ter todas as sequências de instruções nessa ordem aqui e cada filho representa uma das sequências das operações, né? Então veja que a árvore de programa ela tem uma flexibilidade muito grande para a gente representar qualquer tipo de programa, em qualquer linguagem, em qualquer paradigma. Uma árvore lógica, por exemplo, a gente pode ter essa expressão aqui, que faz o seguinte. X e verdadeiro, C, né? Então, se x é verdadeiro, então, eu vou colocar essa expressão aqui, x ou y, ou Z, C e somente C,
x e y. Então ele monta aqui uma expressão lógica baseada nessa árvore. Mesmo princípio, né? E mesma flexibilidade. E uma árvore de expressão, né? Então a gente tem aqui que a gente pode montar, por exemplo, 2π mais, vamos ver, x mais 3 menos y dividido por 5 mais 1. Pronto, né? Acabou. Então aqui a gente tem a nossa expressão. Tá? Veja que esse formato de árvore ele tem diversas vantagens, porque os algoritmos para avaliar, para percorrer a árvore, para modificar a árvore, são geralmente algoritmos recursivos extremamente simples, né? Que com poucas linhas de código você consegue fazer diversas operações. Então no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os algoritmos de inicialização de expressões aleatórias, né? Porque isso é algo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Quando a gente tem um vetor de números binários, basta sortear zeros e uns para cada posição. Aqui a gente tem que tomar certos cuidados.